Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar com as aulas 15 e 16 do setor A. Estávamos falando então sobre as grandezas escalares e vetoriais e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe desta aula. Então, para começar, abram as apostilas na página 153. Vamos lá? Só para lembrar, quando a gente fala de grandezas escalares e vetoriais, a grandeza escalar é aquele que a gente tem um número e uma unidade de medida. 5 graus Celsius, 50 quilos, certo? Agora, quando eu faço, então, de uma grandeza vetorial, eu preciso ter o módulo da intensidade, a direção e o sentido. Ou seja, a gente sempre faz aquela pergunta, para onde? Quando couber essa pergunta para onde, estamos falando de uma grandeza vetorial. No primeiro exercício, ele tem um textinho falando de quando a gente associa esses dados numéricos a indicações do para onde. Ou seja, se eu falo de uma viagem que a pessoa veio do norte para tal local, para onde ela foi, né? Se eu falo, olha, foi 18 mil quilômetros, para onde? 36 quilômetros, 50 quilômetros, eu preciso saber o módulo da intensidade, mas eu preciso da direção e do sentido, tá? Então ele fala que essas grandezas, que elas têm essa intensidade numérica e uma orientação espacial, são as grandezas vetoriais, como eu já expliquei no vídeo passado. E ele fala o seguinte, para a gente responder esse exercício, a gente leva em conta esse mapa que está aí, e ele dá algumas distâncias, tá? Ele fala que a distância de Brasília a Palmas é 680 quilômetros. De Brasília a Belo Horizonte, 680 quilômetros. De Brasília a Cuiabá, 860 quilômetros. E de Assunção a Corumbá, 680 quilômetros. Então, ele nomeia, ele coloca aí, né? Aqui tem de Brasília a Palmas, que é o D1, de Brasília a Cuiabá é o D3, a Belo Horizonte D2 e aqui de Assunção a Corumbá é o D4. Ele faz algumas equações ele faz algumas igualdades e a gente tem que verificar quais estão corretas aqui. Então, quando a gente olha aqui, na primeira ele fala que o D1 é igual a D2. Pessoal, quando a gente observa aqui D1 e D2, o D1 ele é 680 quilômetros, tá? E o D2, que é Belo Horizonte, também vale 680 quilômetros. A intensidade pode ser igual, mas nessa afirmação aqui, ele colocou com símbolo de vetores, né? É uma grandeza vetorial. Esse D1, ele não é igual a D2. Por quê? Porque a intensidade é igual, mas a direção e o sentido ele é diferente, são diferentes os dois, tá? Na segunda questão, ele iguala D1 e D2, mas você observa então que ele não tem o símbolo de vetorial em cima. Ou seja, eu estou falando somente dos valores do deslocamento aqui, tá? Estou falando dos valores. Então, D1 a D2, os dois valem 680 quilômetros. Essa aqui está correta. A terceira questão, aqui a terceira afirmativa, ele fala que o D1 é igual a D4. D1 e D4, os dois valem 680 quilômetros. Os dois, observem aqui, D4 e o D1. Eles são retas que são paralelas, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, tem o mesmo módulo de intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, são iguais sim. E quando a gente coloca aqui, comparando o D3 e o D2, eu não posso fazer uma comparação falando se um é maior ou menor que o outro, tá? Eu não posso fazer isso em grandezas vetoriais. Até porque eu não levo em consideração somente a intensidade, mas a direção e o sentido também são importantes. Então, neste caso, a afirmativa, a alternativa que está correta aí é a B. A afirmativa 2 e 3 estão corretas, tudo bem? Aqui tem a justificativa, vocês
Tem um pause aí, coloquem as justificativas na apostila de vocês, pessoal. Na questão 2, ela é muito parecida com essa 1, ela faz aqui um pequeno texto de introdução, ela fala do X, né, que ele pode ser usado de maneiras diferentes na álgebra, na biologia, tá? Então, quando a gente tem essas equações algébricas, a gente tem números e outras, mas não outras coisas, tá? A gente leva em consideração aqui esse deslocamento de Brasília a Cuiabá, que estava no exercício anterior, que de Brasília a Cuiabá vale 860 quilômetros, e ele faz algumas afirmações aqui. Então, olha só. Na A, ele fala que o D3 vale 860 quilômetros. Até aí, beleza, professora. Mas aqui, ó, gente, vetorial. Para onde? Qual direção? Qual sentido? Não é essa a questão, tá? A B, aqui tá ok. Pessoal, não coloco o símbolo de vetorial, eu não coloco essa seta aqui em cima de um número. Isso não existe. A C é o mesmo erro da A aqui, eu preciso de uma intensidade, tá? Além de não ter a unidade de medida aqui, tá? Não tenho uma unidade, eu não vou igualar a grandeza vetorial aqui com o número, tá? Preciso da intensidade, direção e sentido. A D3 ficou clarinho aqui para você, mas tem um negativo aqui. Grandezas vetoriais eu não trabalho com números negativos, tá? E novamente, eu não vou igualar uma grandeza vetorial aqui com um número, tá? E a 3 aqui, ele colocou D3 igual a 860 km. Aqui eu não tenho símbolo de vetorial aqui em cima, ó. Não tem nada aqui. Ou seja, eu estou falando de uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, ela é representada, então, pelo número com uma unidade. Eu não preciso falar direção e sentido numa grandeza escalar. No exercício 2, então, a gente fez um exercício bem parecido com esse na primeira aula da apostila 1. E ele vai mostrar um resgate aqui de uma vítima. E ela é içada por uma altura de 10 metros por um helicóptero, e esse helicóptero está em movimento, então ele se desloca 20 metros horizontalmente. Vocês podem voltar nessa primeira aula e verificar lá como a gente respondeu esse exercício. Observem aqui, pessoal, que ele coloca a intensidade, ele coloca a direção e ele coloca o sentido, ou seja, em relação à Terra e em relação ao helicóptero, tá? Eu coloquei do helicóptero em relação à Terra e da vítima em relação ao helicóptero, ou seja, a vítima aqui ela está subindo 10 metros em relação ao helicóptero, né? Estou içando ela. E o helicóptero em relação à Terra, ele se desloca 20 metros para a direita, ele está em movimento. Aí ele pergunta qual é o deslocamento da vítima em relação à Terra. Aí você tem essa imagem aqui. Aí ele pergunta qual seria esse deslocamento em relação à Terra. Então, nós colocamos aqui nosso esqueminha, tá? Ou seja, ela sobe 10 metros em relação ao helicóptero e o helicóptero, então, se desloca 20 metros em relação à Terra. Pessoal, isso aqui, então, formou o nosso triângulo. Ou seja, eu faço isso aqui, pessoal, com Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? A gente resolve essa questão com Pitágoras. Então, nós temos a nossa hipotenusa e nós temos os nossos catetos, que equivalem a 10 e 20. Lembrando que a operação inversa aqui da raiz quadrada, do quadrado, né? Quando eu tenho expoente, eu faço a raiz quadrada. A resposta, então, fica que o deslocamento da vítima em relação à Terra vai ser de 22,3 metros. No último exercício, exercício 4 aqui, ele vai voltar, vai mostrar aquele mapa que a gente, bem parecido com o primeiro, e ele fala o seguinte, que o piloto de avião ele vai se deslocar de Jundiaí a Belo Horizonte,
seja, ele vai fazer isso aqui, tá? Só que aí ele usa uma rota alternativa. Ele utiliza 380 quilômetros, ele faz esse trajeto aqui, que é o de 380 quilômetros, e aí ele vira e vai mais 380 quilômetros, tá? Para a direita, até chegar em Belo Horizonte. Ao invés de fazer essa trajetória aqui direta, ele fez essa rota alternativa por causa de um tempo ruim. Com isso, ele faz algumas afirmações, tá? Primeiro, os dois deslocamentos equivalem a Jundiaí e Belo Horizonte, portanto, a distância entre Jundiaí e Belo Horizonte é de 760 quilômetros. Pessoal, novamente, a gente tem aqui um triângulo. Eu consigo resolver isso aqui por Pitágoras. Então, eu sei que esse deslocamento aqui é de 380 e esse é de 380. Aplica no Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. E a gente encontra, então, que essa distância equivale a 537 quilômetros. 537 quilômetros. Na afirmação B, ele fala o seguinte: a distância de Jundiaí e Belo Horizonte foi aproximadamente 537. Você fazendo a conta da A, você já acha a resposta ali na B, tá? Aí ele pergunta no C se o deslocamento entre as duas cidades elas são iguais, tá? Vocês observem, o deslocamento ele pode ter a intensidade igual, ou seja, aqui os dois equivaleram entre as duas cidades de 380, porém a direção e o sentido é diferente, ou seja, quando eu falo de deslocamento ele é vetorial, quando eu falo que o deslocamento é igual, eu preciso ter a intensidade, a direção e o sentido iguais, tá? Não somente o valor da intensidade. A D, ele pergunta ele afirma então que ele percorreu a mesma distância que se ele tivesse ido diretamente. Não, né, gente? Se a gente soma aí 380, 380, vai dar 760 quilômetros, enquanto se ele fosse direto, seria ali os 537. E na última, ele pergunta, cadê? O tempo do voo, tá? Ele fala ele vai comparar ali o tempo do voo, se a velocidade do cruzeiro de avião é 380 km por hora, velocidade média, tá, pessoal? Espaço sobre tempo. Aí ele quer saber o tempo. Se você aplicar aqui, tá, e eu dividir o espaço de 537 por 380, que seria a velocidade, o tempo vai dar 1,4 horas. E no segundo voo, onde ele percorreu 760 quilômetros dividida pela velocidade, ele demorou 2 horas. Ou seja, o tempo é diferente nos dois casos. Respondam os exercícios que eu vou enviar. Dúvidas, enviem no e-mail que a gente conversa. Tchau, pessoal.